Beleza? Estamos ao vivo com mais uma live, dessa vez de análise de fundos imobiliários. Deixa eu ajeitar esse celular aqui. Deixa eu ver. Aí, ficou melhor agora. A gente vai analisar hoje, né, essa live de análise de fundos imobiliários. Da semana passada foi de análise de ações. E hoje os fundos escolhidos por vocês, para a gente analisar aqui hoje ao vivo e na prática, são os fundos da Genial Mall 11, é um FII de shoppings, e o fundo da Quiné, que é a gestora de recursos do Itaú, que é o KNRI 11, tá? Mall 11 de shoppings, como eu falei, KNRI de galpões logísticos e escritórios, tá? Eu estava até dando uma olhada agora aqui, justamente no relatório gerencial do KNRI, tá? Eu separei alguns dados aqui, como vocês sabem, eu trago sempre os fundamentos que a gente tem que olhar para investir com segurança, né? No caso de hoje FIIs, mas que também, assim como ações, são investimentos de renda variável. Então, para a gente ter segurança ao investir em renda variável, a gente precisa saber o que está fazendo e se basear em fundamentos que importam, né, para o sucesso de um fundo imobiliário, para o sucesso de uma empresa, né? No caso, a gente vai analisar, como sempre, preço, comparar preço com o valor, né? A geração de caixa dos FIIs. Vamos analisar os imóveis, como é diversificado os imóveis, tá? Como estão diversificados os imóveis de cada fundo. Eliane Sena, deve ser meu parente. Se for aqui de Florianópolis, pode ser. A família da avó aqui é grande. Se não, mas tem bastante Sena aí no Brasil, né? Com 2 N's, às vezes é só com um N só. Pessoal que tá chegando, por favor, manda aí da onde que é, tá? Enquanto o pessoal vai sendo avisado pelos outros canais de comunicação. Aê. Pronto. Tô avisando aqui que eu esqueci. Fiquei vendo os resultados e não avisei o pessoal dos grupos aqui. Beleza? Alguém aí tem Mall 11 ou KNRI 11? Já manda aí. Fechou. Agora sim. Agora eu sou todo de vocês. Vamos lá, pessoal de Ameixas, Alagoas, BH. Beleza. Mais um aqui, Campina Grande. Maravilha, galera. Então, eu vou começar como sempre aqui, né? A gente faz um esqueminha de aula, até porque a gente fala aqui com investidores, na maioria das vezes, que querem saber, antes de ir direto para análise prática, algumas coisas básicas, né? É importante para todo mundo ficar na mesma página. Então, eu vou falar o que são fundos imobiliários, como que a gente tem que entender de uma forma geral esse mercado antes de investir nele, quais são os cuidados, né? Quais são as principais armadilhas, né? E os principais fundamentos, lógico, para a gente investir com segurança, tá? Dividend yield sendo um deles, o preço por valor patrimonial que vocês já conhecem sendo outro, beleza? E os fundos analisados, MOL 11 e KNRI 11, beleza? Eu tenho um roteirinho aqui que eu anotei para mostrar para vocês aqui, tá? Primeiro de tudo, o que são fundos imobiliários? Pessoal que já é mais avançado aí, vai me perdoando, tá? Que eu tenho que falar para todo mundo, como eu falei, tem que chegar na mesma página. Então, fundos imobiliários, eles nada mais são do que uma cota de FII, né? Quando tu estás comprando uma cota, por exemplo, de MOL 11 ou de KNRI 11, tu estás se tornando sócio, né? Só não é a nomenclatura certa, não é sócio, porque sócio é de empresas, né? Mas tu estás se tornando cotista, condômino de um fundo que investe em imóveis, e como cotista desse fundo, tu tens vários direitos regulados, né, e garantidos aí pela CVM, que né, entre eles receber os dividendos proporcionais à tua participação no fundo imobiliário. Quando tu compra uma cotinha ali de R$100 do MOL 11 ou de R$160 do KNRI 11, tu vai receber proporcionalmente a essa cota
dividendos todos os meses, tá? Todos os meses. Isso é uma característica, inclusive, dos fundos imobiliários. Eles pagam com recorrência mensal e isso é por força de lei, tá? Então, os FIIs, eles são obrigados, as ações não são obrigadas, né? Os FIIs, eles são obrigados a distribuir até no mínimo 95% dos seus lucros como dividendos, e eles fazem isso de forma mensal, justamente para atrair investidores, tá? Todo investidor que deseja, né, investir cada vez mais e um dia, se Deus quiser, se aposentar vivendo de renda desses investimentos, todo investidor precisa conhecer os fundos imobiliários, porque lá na frente, a tua geração de caixa, se tu for viver de dividendos realmente, vai precisar ser dos fundos imobiliários. Existem outras formas de planejar financeiramente uma renda passiva, né? Até com renda fixa, né? Mas com fundos imobiliários, basicamente tu não precisa ter planejamento, porque tu simplesmente vai receber os dividendos proporcionais todo mês. Tá? Uma outra forma de planejar a aposentadoria seria fazer saques programados, né? O que muita gente faz aí. Saques programados, o pessoal deixa lá no Tesouro Selic, que é um investimento é um título público com rentabilidade diária. Então separa um ano, deixa lá, vai usando um ano em renda fixa. Isso é outra estratégia mais dos FIIs. Tu não precisa se preocupar em ficar sacando e deixando em caixa para tu poder usar a renda. Claro, se precisar, tu pode vender a tua cota, mas ao acumular cotas, cada vez mais cotas, os seus dividendos naturalmente vão subindo e eles vão ser pagos também naturalmente mês a mês, tá certo? E também, lógico, né, fundos imobiliários, a gente está investindo aí na classe de ativos mais perene da história, né? Muito se fala aí, né, dos setores mais perenes, os mais seguros, como no caso de empresas aí, energia elétrica, bancário, seguradoras, né, tipos de empresas que estão vivas e tendem a ficar vivas por muito tempo ainda, mas nenhuma delas, né, a própria eletricidade aí foi descoberta aí há pouco tempo, né, digamos assim. Porque os imóveis, desde que o ser humano, desde que a primeira cidade surgiu, não existia nem esgoto, nem nada ainda, mas já existia o aglomeramento de pessoas e já existiam imóveis, já existiam acumuladores, investidores de imóveis que alugavam esses imóveis para ter o aluguel mensal e ter renda passiva. Tá? E hoje a gente pode investir em imóveis aí ao redor do Brasil, ao redor do mundo também, com muita facilidade. No caso, ao redor do mundo, eu falo dos REITs, né? Não é o tema da aula aqui de hoje, mas os REITs são como se fossem os fundos imobiliários dos Estados Unidos, tá? Então, quando eu falo investir em imóveis ao redor do Brasil, seria através dos FIIs, e do mundo seria através dos REITs, tá? Que hoje em dia também está muito fácil para o investidor aí, quem sabe em uma outra oportunidade eu faço uma live sobre os REITs, tá bom? Quem deve investir em FIIs? Todo mundo deve investir em fundos imobiliários. O que vai mudar é a forma de tu investir nesses fundos imobiliários. Se tu é um investidor que não tem a plena capacidade de fazer a análise fundamentalista, né, de saber realmente analisar um fundo imobiliário para se sentir seguro ao investir diretamente em um fundo, tu faz esse investimento através do fundo de fundos, né, que existem também fundos de fundos negociados na nossa bolsa. Ao investir em fundos de fundos, tu delega a seleção de fundos para um gestor e tu paga por isso, tá? Bradesco, a própria Quiné, a XP, né? Tem vários fundos de fundos aí negociados na nossa bolsa e também tem um fundo chamado Fundo de Índice Negociado em Bolsa, um ETF, que é o XFIX 11. Alguém aí já conhece o XFIX 11? Alguém aí já investe em fundos imobiliários? Manda aí para mim, galera, para eu conhecer melhor aí vocês hoje. Quem já investe em fundo imobiliário, digita 1 no chat, ou digita eu já invisto. E quem não investe ainda, digita 0. Quem investe é 1, quem não investe é 0. Tá? E aí eu tenho mais alguns pontinhos aqui, depois já vamos direto aí para a análise do primeiro FII, que é o MOL 11. Manda para mim aí no chat. Glauber Almeida, a galera toda já, 3, já 4 já investe, 5, 2 ainda não investem, a maioria do pessoal já investe. Beleza, mas o pessoal que não investe ainda também, ou mesmo quem já investe e não tem muito conhecimento, tá pegando aí a essência do negócio. Então, para analisar um fundo que tem um monte de imóveis lá dentro, o que a gente tem que fazer? Tem que analisar
os imóveis desse fundo, a gestão dos imóveis desse fundo, né? Vamos ver se eles estão vagos, se eles não estão, se eles estão pagando em dia, se eles não estão, se eles são diversificados, né? Um fundo, às vezes, que tem só 1 ou 2 imóveis concentrados em uma cidade, é menos diversificado, portanto, menos seguro do que um FII que tem, por exemplo, 9 shoppings em diferentes cidades, como é o caso do Mall 11, tá? Já adiantando aqui uma parte do Mall 11 aqui, certo? Vamos lá, eu anotei aqui também, galera, que uma coisa importante de diversificação que eu sempre falo, né? Pra gente ter muitas pessoas que investem em renda variável, elas têm uma cabeça muito 8 ou 80. Então, às vezes elas pensam, se eu estou investindo por longo prazo e os investimentos mais rentáveis de longo prazo são de renda variável, então eu vou investir tudo em renda variável. E não se importam, às vezes, com o perfil, né? Não se importam com os objetivos, tá? E não se importam também com o retorno ajustado ao risco. Então, a gente aqui está falando de fundos imobiliários, renda variável, tem um bom retorno, porém, como vocês sabem, a renda variável ela varia. No último ano, graças a Deus, para quem investe, né? Os fundos imobiliários subiram bastante, assim como as ações, mas nem sempre é assim, né? Vão ter anos que tu vai perder dinheiro, vão ter anos que tu vai ganhar dinheiro, mas no longo prazo a gente tem que saber o quê? Que no fundo do fundo, né? Na outra ponta desse investimento existem imóveis. E imóveis, quando a gente fala, né, de fundos de tijolo, como é o caso aqui hoje, né? Agora eu sou obrigado a explicar rapidamente o que é isso, né? Fundos de tijolo são fundos que investem diretamente em imóveis, como é o caso do Mall 11 e do KNRI 11, tá? No caso, o Mall 11 investe em shoppings, KNRI em galpões e lajes corporativas, né? E prédios comerciais. Existem também fundos que são chamados de papel. Esses fundos de papel, eles podem ser fundos de fundos, como eu expliquei agora, mas os fundos de papel principalmente chamam por esse nome porque eles investem, no caso, fundos de papel que investem em renda fixa do setor imobiliário. Tá? Então, para investir de verdade em imóveis, tu vai para os FIIs de tijolo. Se tu quer um fundo de renda fixa que tem isenção de imposto de renda por ser um fundo imobiliário, aí são os FIIs de papel. Eu não considero FII de papel investimento imobiliário da mesma forma como eu considero FIIs de tijolo. A forma de que tu tem que pensar a remuneração desses dois tipos é completamente diferente, né? Um é renda fixa, ou seja, um fundo de papel, tu vai lá do outro lado, vão ter, ao invés de imóveis, vão ter diversos títulos de renda fixa, de empréstimo, né? Renda fixa é empréstimo. Então, tu vai ter da outra ponta 100 empréstimos lá para diversos empreendimentos imobiliários. Enquanto em fundos de tijolo, tu vai receber de fato o aluguel que é pago por aqueles imóveis. Né? No caso dos shoppings, os lojistas pagam o aluguel lá, todos pagam aluguel, vai para o FII e o FII distribui para os seus sócios, para os seus cotistas. E aí sim, né? Então quem investe em FII de tijolo está recebendo de fato aluguel, né? É sócio de verdade de um imóvel, enquanto quem é investidor de FII de papel está emprestando dinheiro para empreendimentos imobiliários. Quem paga os dividendos no fundo não são os lojistas, não são quem aluga o imóvel, mas sim quem construiu o imóvel. São dívidas imobiliárias. Beleza? Então os dois servem aí para diversificação de uma carteira. A minha preferência são por FIIs de tijolo, porque eles tendem a ter uma valorização na cota, como a maioria das pessoas já sabe, né? O investimento imobiliário não é só nos FIIs. E como provavelmente vocês sabem também, quem já teve uma casa aí, ou viu ou acompanha valorização de imóvel na região, sabe que os imóveis tendem a se valorizar levemente acima da inflação, né? Às vezes, se o imóvel é ruim, valoriza um pouco abaixo, ou se é bom, valoriza acima, tá? Mas, em média, a gente pode esperar uma valorização aí de IPCA mais 1, IPCA mais 2, né? Ou IPCA, mais o valor do aluguel, enquanto que os FIIs de papel, tu não espera essa valorização de cota, porém a remuneração através dos juros é maior, tá? Então, são formas diferentes aí que tu deve abordar, que tu deve esperar. A pessoa tem que saber o que está fazendo justamente para saber o que esperar, né? Porque se a pessoa não sabe o que esperar, ela vai ficar mais ansiosa, principalmente com a volatilidade no mercado, né? E ficando mais ansiosa sem saber o que está fazendo, vai levar ela a tomar decisões equivocadas, né? Vender na hora errada, comprar uma coisa que não deveria, por aí vai. Por salvo engano, no Brasil não temos FIIs de setor perene como de saneamento, distribuição de energia e torres de telefonia. Tem sim, tá? Tem sim.
talvez não listados em bolsa, não estou lembrando de nenhum agora, mas existem vários fundos imobiliários que são distribuídos aí, principalmente por Itaú, grandes bancos, né? Que eles fazem fundo imobiliário, aí como a Dulce citou, em setores de infraestrutura, né? Alguns FII Infra aí, talvez esses novos fundos imobiliários infra que estão na bolsa aí, talvez algum deles também seja desses setores aí que tu citou, tá? São fundos de infraestrutura e podem ser, né? Depende aí também, depende muito de cada FII. Por isso que a gente analisa na prática o que tem na outra ponta, tá? No caso de hoje serão 2 FIIs de tijolo, sendo que o primeiro é o fundo MOL 11, tá? MOL 11, então já fica a pergunta aí, pessoal, quem tem MOL 11, manda aí no chat pra mim o que acha do MOL 11, tá gostando, não tá gostando. O MOL 11 é um FII que eu tenho na minha carteira. A maior parte da minha carteira ela é investida em ações e não em fundos imobiliários, né? Porque as ações, para quem sabe o que está fazendo, elas apresentam mais oportunidades porque são mais voláteis, né? Ou nos termos, né, em termos econômicos, quando se fala mais voláteis, também quer dizer mais arriscados, apesar de eu e os grandes investidores não acharmos isso, tá? Mas as ações são mais voláteis, eu concentro mais meu dinheiro lá porque o meu patrimônio é investido com foco no longuíssimo prazo e as ações, por serem mais voláteis, apresentam mais discrepâncias entre valor e preço, enquanto que os fundos imobiliários eles são mais comportados, digamos assim, tá? Principalmente agora que já normalizou um pouco esse mercado, não existe mais muitos fundos assim claramente muito desvalorizados, até porque eles subiram bastante aí nos últimos tempos. O MOL 11, por exemplo, junto com os dividendos, nos últimos 12 meses deu 27,24% de rentabilidade, tá? Muito boa a rentabilidade, beleza? E o MOL 11 é um fundo de shoppings. O valor de mercado, eu até tinha feito uma análise de MOL 11 fazia um ano e pouco aqui, eu tenho nos meus arquivos aqui do computador. E o valor de mercado dele hoje, que o valor de mercado, para quem não sabe, é o valor total do fundo, né? Quando a gente compra uma cotinha, a gente tem uma proporção desse valor de mercado total, mas para a gente fazer a análise fundamentalista, seja de um fundo imobiliário ou de uma ação, a gente tem que ver o quê? O valor de mercado. Por quê? Porque o lucro que vai ter no relatório gerencial, ele vai ser comparado ao valor de mercado, vai ser um número muito grande, né? 10 milhões, né? O lucro mensal, digamos assim, 10 milhões ou 20 milhões. Tu não pode comparar esse valor com a cota, porque a cota é apenas uma proporção. O valor de mercado é justamente o quê? A soma do valor de todas as cotas do fundo em questão, tá? Então a gente sempre analisa aí para fazer a análise dos fundamentos, saber se está barato, se está caro, a gente analisa com base no valor de mercado total. Beleza, galera? Quem já aprendeu alguma coisa legal aí, o pessoal tá mandando um foguinho ali no canto. Manda aí um foguinho ou manda um like aí, tá? Pra gente ter interação aqui na live, pra eu saber que vocês estão gostando aí. O patrimônio líquido do fundo é 1 bilhão e 94 milhões, 1 bilhão e 95 milhões. E o valor de mercado 1 bilhão e 67. O que isso significa? Que o fundo ainda está sendo negociado com um leve desconto, já foi muito maior esse desconto aqui, tá? Sobre o valor patrimonial, ou seja, o fundo lá tem imóveis avaliados, né? Imóveis e caixa e dívidas, né? É um fundo com ativos e passivos, né? Mas o patrimônio líquido, que é o ativo sem dívidas, o ativo menos o passivo, ele está avaliado em 1 milhão e 94, ou seja, maior do que o valor de mercado, tá? O indicador preço por valor patrimonial, que é justamente a divisão do valor de mercado pelo patrimônio líquido, está 0,98. Benjamin Graham diria que nesse caso, Benjamin Graham, que para quem não conhece é o pai da análise fundamentalista, né? Não vou pegar o livro ali agora. Mas ele sempre faz essa relação e fala, né? Quantos reais nós estamos pagando para ter direito a R$1 de patrimônio da empresa ou do fundo imobiliário. Nesse caso aqui o indicador está em 0,98. Ou seja, estamos comprando R$1 de patrimônio ao comprar cotas do FII por esse preço. R$1 de patrimônio por 98 centavos, tá? Não é um desconto muito grande, esse desconto já chegou até a 20%, aí, até mais na crise do Covid. É por isso que, né, tem uma frase também que eu compartilho aqui, que é justamente na hora do medo, na hora da crise, que o investidor que sabe o que está fazendo tem que ter a coragem ali
para comprar quando todo mundo está apavorado. Quem comprou lá se deu bem, tá? Quem comprou lá se deu bem. Quem comprou há um ano atrás, há um ano e meio atrás, como eu falei para vocês, teve uma rentabilidade aí de 30%, tá certo? Sendo que grande parte desses 30% são dividendos caindo na conta sem IR, com isenção de imposto de renda, caindo na conta com recorrência mensal, tá bom? A participação desse fundo no IFIX, que é o fundo como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários, é de 0,9%, e os cotistas, o número de cotistas são 117 mil, tá? Então quem investe aí, quem falou que investe aí junto comigo no MOL 11, nós somos apenas uma dessas quase 120 mil pessoas aí que investem no MOL 11, tá? Essa é a maravilha da Bolsa de Valores. E todo dia essas pessoas compram, estão lá comprando e vendendo ações, quer dizer, cotas, né, do fundo imobiliário na Bolsa de Valores, que totaliza todo dia 3,3 milhões de negócios, tá? Que também é um ponto muito positivo dos FIIs, né? Eu fiz uma publicação hoje de imóvel físico comparado a FII, ontem ou hoje, e o pessoal veio, né? Várias histórias chegam ali pelo direct também, e o pessoal fala justamente isso, né? Da falta de liquidez dos imóveis físicos. Se tu quer vender o imóvel físico, tu tem que vender ele por completo, a não ser que tu tenha uma sociedade, né? Claro, tem pessoas que compram imóveis em sociedade mesmo, né? Compra uma casa de sítio dividida em 3 pessoas, por exemplo. Às vezes pode... Tem outras formas, mas de forma geral, a pessoa compra imóvel. Como é que a pessoa normal investe? Né? O investidor arcaico, digamos assim, o investidor que é enganado pelos bancos. O que os bancos querem que tu faça? Eles querem que tu deixe teu dinheiro na poupança até tu poder dar uma entrada num imóvel físico. E aí tu vai comprar esse imóvel físico, tu vai ficar preso nesse imóvel físico, pagando financiamento para o banco, tá? E quando tu quiser vender esse imóvel físico, ou tu vai vender ele como um todo, ou tu não pode vender ele. Enquanto que nos fundos imobiliários, se tu tem, por exemplo, 50 mil investido em MOL 11, ou 50 mil divididos em vários FIIs, tu não precisa, precisou de 5 mil, tu não vai precisar vender para um urubu, né? No caso de imóvel físico, quem precisa vender na pressa tem esse termo, né? Os urubus, que se tu precisa, teve um problema de saúde aí, isso acontece com frequência, um aluno meu inclusive comprou um imóvel de alguém que queria vender na pressa, tu tem que aceitar um deságio, enquanto que fundos imobiliários estão lá todos os dias sendo negociados, e se tu precisa só de uma parcela do teu dinheiro, tu vende o número de cotas que tu precisa, tá? Sem contar outros pontos positivos, né? A diversificação sendo outro deles. Ao comprar imóvel que tu dá, né? Como os bancos querem que tu compre. O Luan botou ali, ó. O Luan que é meu amigo, inclusive em casa de praia, que lá a galera faz justamente isso que eu falei, né? Investe em imóvel físico. E o Luan também, que é o meu... não é mais, né? Não é mais, agora não posso mais falar que era. Mas o Luan é meu amigo de infância aí, que é assessor de investimentos hoje em dia. Tá? E ele falou, o banco é top pro dono do banco. É exatamente isso. E eles vão fazer o que contigo sempre? Eles vão querer que tu deixe o dinheiro para eles. Nada contra, né, gente? Às vezes tem gente aí que me segue, que acompanha aí também, que trabalha para banco. Não tem problema nenhum. A gente sabe que a gente tá na luta aí para bater meta mesmo. Tá? Mas aqui o foco é pro investidor independente. Então, os bancos não vão gostar desse conhecimento que está sendo difundido aqui. Tá? Então, como eu falei, tem essa vantagem, além da vantagem da segurança, da maior segurança, né, de longo prazo que tu tem ao investir em fundos imobiliários, porque tu tem uma carteira diversificada. Se tu compra um imóvel, né, uma casa de praia, dá uma merda na fossa lá, ou acontece algum problema específico naquele imóvel, ferrou, porque todo o teu imóvel está sujeito àquele risco. Enquanto que se tu tem uma carteira diversificada de fundos imobiliários, tu vai ter no fundo mais do que 50, mais do que 100 imóveis espalhados aí pelo Brasil. E caso tu queira investir no exterior através dos REITs, também espalhado pelo mundo. A vantagem dos FIIs sobre os REITs é, claro, a isenção de imposto de renda, tá? Então, de uma forma geral, os REITs eles seriam mais para diversificação de patrimônio e não tanto para rentabilidade. A rentabilidade de ações BR e de imóveis brasileiros tem benefícios para nós que moramos aqui, porque nós somos isentos de IR, tá? Tem muita gente que fica vendendo a ideia também de investir dinheiro lá fora, tá? O Brasil já passou por situações de crise
para as pessoas que, né, que são muito assustadas com o Brasil, né, e acabam, às vezes a pessoa nem tem perspectiva de gastar em dólar, de morar fora, o cara economiza 500 pila por mês, mas bota metade do dinheiro tudo em dólar, tá, para depois pagar um monte de imposto caso precise fazer o saque, certo? Então tem aí, o Saul botou isentos por enquanto, verdade, mas mesmo quando não forem isentos, eu acredito que não vai ser tão taxado quanto nos Estados Unidos, onde os dividendos são taxados em 30%. Aqui se fala em 15%, né? Mas se fala há muito tempo, tá? Sabe por que é difícil? Por que não passa na Câmara, gente? Eu quero ver se alguém sabe. Por que não passa na Câmara, né? No Senado, no Congresso, né? Na Câmara e no Senado. Por que não passa aí a taxação de dividendos e a taxação de dividendos tanto de ações quanto de FIIs? Por que não passa? Será que é porque eles estão preocupados com nós, investidores? Eles são bonzinhos e têm bom coração, estão preocupados conosco? Não querem pegar mais o nosso dinheiro? Bota aí nos comentários. Por que vocês acham que não passa a aprovação de taxação de dividendos no Congresso brasileiro? Por quê? Pessoal, se alguém souber, bota aí. Porque muitos são investidores. Exatamente, Manuel, matou a pau. Porque quem tá no poder tem dinheiro, é rico, e lá tem muita gente, os que mais têm poder lá normalmente são muito ricos. E como é que eles fazem para ganhar dinheiro? Eles todos investem também em imóveis, né? Tem muita gente que tem muito dinheiro, e a classe de fundos imobiliários ela é não só para fundos abertos em bolsa, né? Claro, a gente fala dos fundos abertos em bolsa aqui, porque a gente vai investir através desses fundos. Agora, um Gereissati da vida, que tem até empresa listada em bolsa, né? Que é um político famoso do Nordeste, para quem não sabe. Como é que esses caras ricos fazem para investir aí, né? Em imóveis, por exemplo, ou para ter empresas, né? Eles têm empresas e têm imóveis através de fundos imobiliários. Então, se aprovar uma taxação dessas, eles vão ser os principais pagadores desse novo imposto. Então, até está muito em pauta agora, eu não estou muito por dentro da reforma tributária, né? Eu acompanho mais a opinião dos especialistas ali que eu sigo quando fala de orçamento público, mas está se falando muito de aumentar o imposto sobre o consumo, né? O Brasil tem justamente esse tipo de taxação, de imposto, que incide mais sobre quem? Quem é que sempre se ferra no Brasil? É o mais rico ou é o mais pobre? Bota aí nos comentários. Bota aí nos comentários quem que vocês acham que se ferra mais no Brasil. Se é o mais rico ou se é o mais pobre. Tá? A gente tem que aproveitar justamente o quê? Que o pobre, hoje em dia, o cara que quer investir dinheiro ali, que tem 100, 200 reais para investir, esse tipo de investimento já ficou mais democrático e esse cara pode ter os mesmos benefícios para formar o patrimônio do que os ricos. Apesar de, logicamente, o mais pobre vai pagar mais sobre o consumo, mas, em termos de investimento, os fundos imobiliários eles são bem democráticos. Beleza? Os mais ricos, não. Dudu botou os mais ricos, não. O Brasil é um país desigual e que né, para quem tem dinheiro sobrando aí, ele dá bastante benefício. Para quem quer investir, comparado a outros países, principalmente nesse quesito de isenção de imposto, isso aí é só o Brasil. Todos os outros países cobram impostos sobre dividendos, tá? Justamente para incentivar as empresas a reinvestirem, né? Nos Estados Unidos eles cobram 30% de imposto, por quê? Porque se tu impede o dinheiro de cair no caixa da pessoa física, ele fica no caixa da empresa e a empresa é obrigada a reinvestir. Isso gera PIB. Mas isso não é o assunto aqui agora, tá? Outra coisa que a gente tem que analisar quando a gente analisa fundos imobiliários são as taxas, né? Diferente do mercado de ações, nos fundos imobiliários nós estamos investindo através de um fundo, existe um gestor lá desse fundo. Então normalmente tem taxa de administração e taxa de performance. Quanto maior é a taxa de administração, maior é a taxa de performance, pior é para nós investidores. E é por isso que eu gosto do MOL 11, é por isso que eu indico, né? O MOL 11, inclusive indiquei aí para os alunos, não sei se tem algum aluno vendo aí, nesses últimos tempos.
E eu tenho em carteira porque eu gosto de que a taxa de administração desse fundo da Genial é de 0,5% ao ano apenas, e não há taxa de performance. Normalmente, os fundos imobiliários, tem um outro fundo de shoppings, o VISC11, que é um bom FII de shopping, mas ele cobra aí 1,5% de taxa de administração mais 20% de taxa de performance. Isso vai destruir a tua rentabilidade no longo prazo comparado ao MOL 11, tá? Todo ano, só na taxa de administração já é 1% a mais que tu tá pagando, certo? Então só aí já vai ter um prejuízo de longo prazo. 1% parece que não, gente. Mas 1% ao ano no longo prazo faz uma diferença absurda na formação de capital e também na rentabilidade, né? 1% de 100 mil já é R$1.000 por ano que tu tá deixando aí na mesa. Se tu investe, se tu investe 100 mil em fundos imobiliários com uma taxa de ADM média 1% acima, significa que tu está pagando R$1.000 a mais por ano, que ficaria para ti caso não fosse cobrada essa taxa. Então a gente quer sempre ver as taxas de administração também. O dividend yield, né, que é quanto que a empresa, o FII pagou de dividendos nos últimos 12 meses, no caso do MOL 11 está em 7,6%. Tá? O fundo tem 9 shoppings. Deixa eu abrir o relatório dele aqui. Agora eu vou começar a mostrar para vocês os fundamentos, alguns fundamentos interessantes aí para a gente analisar, tá? Primeiro, vamos falar dos imóveis, né? A gente quer saber quantos imóveis tem e a diversificação desses imóveis. O principal imóvel do FII MOL 11 tá aqui, porcentagem de patrimônio, é o Madureira Shopping, que fica no Rio de Janeiro. Tem alguém do Rio de Janeiro aí? Tem os dois, Darwin, tem os dois, boa. O VISC11 também é um bom fundo, tá? Apesar de eu preferir o MOL 11. Darwin, que inclusive fica o convite aqui, quem está aqui, a partir dessa quinta-feira vai começar um projeto muito legal aí, tá? Com o objetivo de difundir a educação financeira. E o Darwin, que é um aluno do curso, vai ser o primeiro convidado desse novo quadro, né, do podcast Investidor Independente, que vai ser uma conversa onde justamente os investidores independentes vão ser as estrelas. Muita gente às vezes tem uma insegurança, um preconceito, né? Acham que para investir em renda variável precisa ser um expert, um especialista, né? E eu não posso provar o contrário, na verdade, né? Eu posso provar de uma forma, chamando alunos, chamando investidores independentes que não têm as certificações que eu tenho, né? Que o pessoal acha que eu invisto em renda variável, para mim é fácil porque eu me formei nessa área, né? Me formei em administração aqui na UFSC, porque eu trabalhei 2 anos no mercado, porque eu escrevi um livro, eu tenho a certificação CNPI, Ambima, APMEC, mas a verdade é que não, tá? Não precisa nada disso para investir com segurança. Amanhã não, desculpa, quinta-feira às 20 horas. Quinta-feira, 20 horas, então, aqui mesmo, nesse bate-horário, nesse bate-canal, vai acontecer o primeiro episódio. E aí vocês vão ver como qualquer tudo isso que eu estou vendo aqui, gente, vocês estão escutando aqui e estão vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? No fundo são imóveis e a gente está analisando imóveis, tá? E só de fazer isso aqui, uma livezinha dessa, fazer essa análise aqui, já te coloca na frente de 95% dos investidores de renda variável e que te fazem, lógico, conhecimento no mundo de finanças é o poder, né? Porque no longo prazo esse conhecimento, se bem aplicado, né? Aplicado, se tu analisar, de fato, montar uma carteira segura diversificada, vai fazer com que tu tenha uma boa rentabilidade, sabendo o que tu está fazendo com segurança, né? Conseguindo investir em renda variável com segurança e no longo prazo aumentando o teu patrimônio. Quem investe em conhecimento em finanças tem tendência a ter mais dinheiro, a se sentir mais seguro financeiramente, a ter mais realização de sonhos, né, que demandam, às vezes os sonhos não demandam dinheiro, né, mas se o teu sonho envolve viajar, estudar em um lugar legal, fazer um curso legal, o dinheiro está envolvido nesse processo e o conhecimento em finanças vai te ajudar, tá certo? Mas vamos voltar aqui, tá? Quinta-feira então, fica o convite aí para todo mundo que tá aí. O Darwin vai falar um pouco da jornada dele de investidor independente e vai falar também sobre algum FII e alguma ação, tá? Para vocês, que ele gosta. Vamos ver ali, ele falou que tem MOL 11 e VISC11, vamos ver depois, quinta-feira a gente vai falar sobre isso, tá? Vai ser muito legal, vamos falar sobre educação financeira e também sobre investimentos específicos, né? O que eles estão comprando, o que eles estão gostando, o que eles estão
achando do mercado aí. Vai ser uma conversa eu e eles, tá bom? Para quebrar esse preconceito aí, mostrar que todo mundo pode investir com segurança e independência nas melhores oportunidades do mercado. Vamos lá então. O Madureira Shopping, quem é do Rio deve conhecer, representa 30% do patrimônio líquido do fundo. E o Maceió Shopping, tá? Não sei se alguém... O pessoal falou aí no começo da live, não sei se ainda tá aí. Tinha alguém de Alagoas aí, tá? De Maceió, e se é da capital, de Maceió, provavelmente conhece o Shopping Maceió, tá? Que está em segundo lugar aqui com 21% do patrimônio do fundo. No total são 9 shoppings, tá? Isso tudo, gente, tá no relatório gerencial. Não precisa ser um gênio para ver, ou não precisa ser um mago para achar essas informações. Olha só, o portfólio do fundo. Então, o investidor moderno de imóveis, ele faz o quê? Ele pega o relatório, todo mêsinho, como é que tá aqui o negócio? Ó, aqui é o patrimônio do fundo investido, ó, 21% do patrimônio está investindo aqui, ó, Maceió, Alagoas, no Maceió Shopping. Eu falei aqui o 32%, ó, Madureira Shopping, tá? São os dois principais shoppings do fundo, entre outros aí. Cadê? Deixa eu ajeitar aqui. Aí. Beleza? Vamos lá, vamos em frente. Então o fundo tem 9 shoppings. Bom, já dá uma diversificação boa, tá? Eu gosto de ter 2 fundos. Se tu vai investir em fundo de... né, se tu gosta do setor de shoppings, tenha 2 fundos de shoppings. O MOL 11 é um bom fundo aí de shopping, tá? Tem 9 fundos, tem 9 shoppings. Se tu adicionar mais um fundo de shopping bom aí, ou mais 2, tu vai estar diversificado aí às vezes em 20, 30 shoppings, tá? E uma cota custa menos de R$200. Então, com R$600, tem uma carteira de 30 shoppings, tá? Espalhados pelo Brasil, pagando dividendos isentos de imposto de renda direto na tua conta, que é outro, inclusive, benefício, né? Outro benefício dos imóveis através dos fundos imobiliários, porque o imóvel físico que tu compra lá, que tu faz igual tu faz no banco lá, que o banco quer que tu faça, faz na poupança e dá a entrada, tu vai fazer o que ainda quando tu recebeu a renda do imóvel físico? Vai pagar para a corretora se tu não quiser ter dor de cabeça, que é outro ponto negativo. O imóvel físico dá mais dor de cabeça. A gente está aqui hoje para esculachar imóvel físico, né? Mas, galera, tem um lado positivo de imóvel físico também. Se a pessoa tem bastante conhecimento e está disposto, gosta de ter dor de cabeça com imóvel, é possível achar oportunidades em imóvel físico também, tá? Beleza? Mas tem esses pontos negativos que é indiscutível. A renda do imóvel físico é taxada, se tu ganha acima de 5 mil, vai pagar 27% de IR. Nos FIIs tu paga 0. Tá? É um incentivo desproporcional. Tá? É muito... É até se perguntar o que é... É óbvio que eu não quero que os FIIs sejam taxados, né? Mas não é justo. Né? É uma discrepância de taxação absurda, só sendo que no fundo são investimentos em imóveis, né? Então o imóvel físico tem esse ponto negativo, a dor de cabeça, mais a taxação do imposto aí, se tu ganha acima do teto do INSS, é 27%, que vai ser taxado a tua renda. Mas a taxa que fica para a corretora, no caso aqui em Florianópolis, elas cobram de 10% a 12%. Então do rendimento bruto de 100%, vai sobrar mais ou menos uns 40%, uns 60% ali para ti. 40% vai ficar no meio do caminho. Ao investir em FIIs, tu vai pagar 1% em média, de 1 a 1,5% em taxa de administração, mais uma taxa de performance que é paga somente se o fundo for melhor do que o índice de comparação, que alguns fundos usam o CDI, outros fundos usam o IFIX, aí vai depender do fundo, tá? Mas digamos que tu vai pagar no máximo aí 5% ao ano, enquanto que nos imóveis físicos tu paga 40% ao ano. No caso do MOL 11, tu paga 0,5% ao ano de taxa de administração, 0 de taxa de performance, tá bom? Por isso que é um dos fundos que eu gosto e que eu tenho em carteira. Vamos lá. Uma coisa que a gente quer saber para avaliar a saúde, né, do negócio, saber se a coisa está indo bem ou não está indo bem, é ver também a distribuição, tá? De resultados e a taxa de ocupação. Olha só, aqui está a taxa de ocupação. Cadê aqui a ocupação? Aqui.
Ocupação. Não quero do Maciel, eu quero do todos. Aê! Tá aqui. Então, ó, a taxa de ocupação desse fundo aqui é bem boa. Aqui está a taxa, vou botar mais pra cima para vocês verem. Ó. Mas ela apresenta uma tendência. Os aluguéis vão aumentando, como vieram aumentando, né? Eles são reajustados pelo IPCA e pelo IGPM. E a gente vê aqui que em abril desse ano, que é a data desse relatório gerencial, a taxa de ocupação está boa, 95%, ou seja, apenas 5% de vacância. Porém aqui, ó, esse primeiro aqui era em 2019, olha como é que era. 98% estava alocado, hoje 95%. Ainda é uma boa taxa, tá? Porém, está aumentando. A gente quer que ela fique, né? Lógico, né? Quanto mais ocupado, mais lojistas, aqui no caso de shopping, mais lojistas pagando aluguel, maior vai ser o dividend yield, tá bom? Ao mesmo tempo, significa que tem 5% ainda de upside para ter a ocupação completa, beleza? Mas 95% é uma boa taxa de ocupação. Imóveis bons, normalmente eles têm a taxa de ocupação boa, tá? Imóveis ruins, normalmente têm a taxa de ocupação ruim. E aqui a gente quer não só saber como é que está a taxa de ocupação, no caso hoje 95%, mas também a tendência. Por isso que esse relatório aqui está bem legal. Ele mostra quanto que era a cada ano, como é que é essa evolução. Tá certo? E agora vamos falar do KNRI 11, porque eu já falei demais do MOL 11. Quem está curtindo a live aí, manda o likezinho, bota o que está gostando, bota aí nos comentários o que gostaria de ver, tá? Enquanto eu bebo uma aguinha aqui, que eu tô nesse monólogo aqui já faz tempo. Alguém tem KNRI 11? MOL 11 a galera toda tinha. Agora eu quero saber quem tem o KNRI 11. O KNRI 11 é da Kinea, gestora de recursos do Itaú, tá? Às vezes o pessoal vê Kinea para lá, Kinea para cá e não sabe que no fundo a Kinea é o Itaú, tá bom? Tem vários fundos imobiliários em bolsa aí que são da Kinea, tá? Tamires, melhores FIIs para investir. O MOL 11 é um dos FIIs que eu tenho em carteira, portanto ele é um bom FII, que eu considero, lógico, né? Para investir, tá bom? Saul Claudino, estou pesquisando no Status Invest Funds Explorer de Fundamental-os. Não achei onde consta a taxa de administração. Eu peguei a taxa de administração direto no relatório gerencial. Tu vai no... Quer ver, ó? Cadê aqui? O FIG, no início da apresentação, eles têm aqui um resumo dos negócios, olha só. E aqui tem um negocinho, a taxa de administração, tá vendo? Ó, 0,5% ao ano. E aí aqui a metodologia que eles têm de como faz incidir essa taxa de administração, tá? Mas eu pensei até que esses sites aí tinham, cara, taxa de administração, né? Uma informação bem relevante aí, né? Esses sites aí que são de análise fundamentalista, né? Então deveria ter a taxa de administração ali, tá certo? Vamos então agora pro KNRI 11. KNRI 11 que investe tanto em escritórios, tá? Quanto em... Cadê aqui? Tem a divisão certinho. Quanto em galpões logísticos. 46% da receita do KNRI 11 é de escritórios, 54% vem de logística. Aí vem uma característica desse fundo, né? O MOL 11 era todo concentrado em shoppings. Aqui a diversificação ela acontece não apenas em imóveis em lugares diferentes, mas também de setores diferentes, escritórios e logísticos. Cada setor, dentro do setor imobiliário, existem vários subnichos, né? Vários subsetores. Escritório é um deles, logística é um deles, shoppings é um deles, e eles se comportam de maneiras diferentes, tá? O logístico, por exemplo, normalmente são grandes imóveis muito grandes que são locados por uma empresa só. Então, às vezes, uma empresa vence o contrato, a taxa de ocupação dispara 20%, por exemplo. Né? A taxa de ocupação tende a ter variações muito maiores em fundos logísticos. Tá? Enquanto que escritórios e shoppings, ele tem uma taxa de vacância que varia
com mais frequência, toda hora tá tendo variações, porque são muitas lojas, são muitos escritórios, toda hora tem gente entrando e saindo, mas as variações são menos drásticas, tá? Então só falando de características diferentes aí. O índice de reajuste, a maioria é IPCA, 68%, mas tem 31% vinculado ao IGPM. Fundos que têm vinculação de receita ao IGPM reagem melhor ao dólar, tá? O IGPM é um índice de inflação que tem mais influência do dólar, tá? Então, ao investir em FIIs reajustados pelo IGPM, tu tens aí uma diversificação bem indireta, né, em dólar, mas só para vocês saberem, tá? O KNRI já tem muito mais cotistas. Por que será, né? Porque ele é um fundo distribuído pelo Itaú, né? No início ele era distribuído apenas pelo Itaú. Antes de ir para a bolsa, os fundos eles são distribuídos pelas gestoras, né? Até hoje ainda, provavelmente, quem tem assessor aí que liga para oferecer, diversas vezes oferecem fundos que não estão em bolsa ainda. Mó furada, né? Ficam fazendo promessa de que um dia o fundo vai para a bolsa e pode estourar, sei lá o quê, mas na prática estão te oferecendo um FII que não tem liquidez. E que se tu for vender, tu vai ter que vender para o banco, vai pagar spread. Então eles vão preferir sempre que tu tenha um fundo fechado do banco do que um fundo aberto na bolsa, tá? Presta atenção também. Participação no IFIX. O MOL 11 tinha menos de 1% de participação no índice, enquanto que o Kinea, esse da Kinea tem 3,3%. Não tem taxa de performance também na Kinea, e a taxa de administração é 1,25, mais do que o dobro do fundo da Genial. Porém, ponto positivo aqui é que não tem também taxa performance. Camargo pergunta, FLMA11, curte? Não conheço com profundidade esse fundo, para dar uma opinião. Beleza? A vacância, tá? Estamos falando aqui, no caso aqui eu falei da rentabilidade, né? Do MOL 11 nos últimos 12 meses, quem investiu no MOL 11 ganhou mais ou menos 28%. Quem investiu no KNRI teve um retorno de 31,52% nos últimos 12 meses. 31%, nada mal, tá? Porém, a renda variável é assim, gente, olha só. Os últimos 12 meses aqui, ó. Isso aqui já considera os dividendos, tá? Ó, 2022, 6,4. 2021 caiu 7. 2020, crise do Covid, caiu 14. Ó, em 2019, 43. Renda variável é isso. É por isso que tem que saber o que está fazendo, porque só sabendo o que está fazendo é que tu vai ter segurança para justamente quando ter essa... Caiu 14, o cara que não sabe o que está fazendo e cai 14, o que ele faz? Fica com medo e vende, porque vai sempre ter um motivo para estar caindo. Enquanto que o cara que está, de fato, analisando os fundamentos, tem conhecimento para ver, né, o que está acontecendo de fato, para saber que o mundo não vai acabar, né, para se basear em fatos que realmente importam para o sucesso de investimento no longo prazo, pode comprar nesses momentos aí. E quando tem esses grandes reajustes para cima, pode reajustar a carteira também, caso seja necessário. Lembrando que na venda, né, ao vender ações, ao vender fundos imobiliários, tu tem que pagar imposto sobre o ganho de capital, tá? O imposto é de 15% para ações e de 20% para FIIs, tá bom? É 20%, né? IR, venda, FIIs. 20%, isso. Ação 15%, FIIs 20%, tá certo? Então considere isso na hora que for fazer, o meu fundo é bom, mas tem um outro que está mais barato. Considera o custo de... O nome disso é custo de realocação, tá? Quando a gente vai fazer uma realocação, a gente não tem que considerar o valor que está na cota naquele momento. Tem que considerar qual é o valor líquido que tu vai ter para realocar, tá bom? Então, se tu vai ter um desconto de 20% sobre o lucro, considere isso na hora de fazer uma realocação. Né? Eu gostei do MOL 11, vou vender o KNRI 11 para comprar o MOL 11. Só que tu vai ter que pagar os 20% de imposto. Ainda vale a pena? Se sim, bota isso no cálculo. Se ainda valer a pena, tudo bem. Se não, mas tem que lembrar de botar isso em consideração. Certo? A localidade dos imóveis, tá? Ó. Em São Paulo, tem vários imóveis. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Estou aqui na parte de galpões. Cadê?
Isso, ó. Edifícios corporativos. 12 edifícios corporativos, tá? Tem aqui esse fundo. Então, ao investir somente no KNR11, Floriano falou certo ali. Para ações, quem movimenta abaixo de R$20 mil dentro de um período de um mês, mesmo que tenha lucro, está isento, tá? Nos FIIs não existe essa previsão. Legal, tá bom? Aí se tu quiser usar o mesmo entendimento e depois explicar para a Receita, é contigo, tá? Mas não existe, não é igual a ações que tem essa previsão normativa, tá? Mas a aplicação, eu sei que tem gente que faz isso e que prefere depois dizer que é a mesma coisa, né? Se a Receita chama também, né? Que às vezes é tão pouco dinheiro movimentado que... Tá certo? Mas a regra é que FIIs não tem essa isenção. Tá bom? Então tem imóveis aí, principalmente em São Paulo, a maioria em São Paulo, bem localizados, né? Pinheiros, Itaim, Vila Olímpia, são bons bairros em São Paulo. Estive em São Paulo faz 3 semanas aí, fui num evento sobre investimentos, na Frei Caneca. Quem é de São Paulo aí nem conhecia, nem sabia que tinha um shopping ali na Frei Caneca. Tem um shopping ali. São Paulo tem um shopping a cada 5 quarteirões, tá? E quem se interessa em investir em imóveis em São Paulo, pode investir em shoppings de São Paulo também. Tem vários FIIs na bolsa com shoppings em São Paulo. O Mall 11 tem shopping em São Paulo, Campinas Shopping, né? Não é na cidade, mas é no estado. E diversos outros aí, tá? Se tu mora em São Paulo, provavelmente o shopping que tem por aí, que tu conhece, ele é vendido dentro de algum fundo imobiliário. Certo? Então, já estamos aí com quase 1 hora de live. O fundo KNR11, falando de preço agora, né? Que a gente falou do PVP, que no caso do Mall 11 é 0,98, no caso do KNRI é 1. Não há desconto sobre o valor patrimonial no caso do fundo KNRI, tá? Mas é um fundo aqui. Eu não conheço o fundo KNR11 como eu conheço o Mall 11, porque eu já invisto, né? O conhecimento nunca se adquire tudo de uma vez só. Eu tenho alunos, por exemplo, que investem em uma empresa chamada Ambipar. E às vezes as pessoas vêm perguntar para mim, lá na nossa comunidade de alunos, o que eu acho de Ambipar. E eu falo, pergunta para o aluno, né? No caso, o Paulo é um aluno que tem Ambipar lá e que tem conhecimento. Por quê? Porque eu vou ver um resultado e vou, claro, né? Com base em um resultado, tu já consegue fazer uma análise inicial melhor do que a maioria das pessoas sabe quando está investindo. Mas o verdadeiro conhecimento está em colocar no radar, acompanhar, saber o que está acontecendo no fundo, ler com calma, tem que curtir o processo, não adianta. Ou então tu delega isso e segue alguém que tu confia, né? Para meio que replicar a tua estratégia de ações ou de fundos imobiliários, ou então tu faz uma estratégia de investimento que tu delega isso, como eu falei no início dessa live, né? Se a pessoa não sabe como investir diretamente em FIIs, não sabe analisar, ela pode investir através de ETFs que investem em todos, né? Em todos não, nos maiores fundos que tem disponíveis na bolsa. O XFIX 11 é um ETF, né? Um ETF é um fundo negociado diretamente em bolsa. Ele só replica. Então, ao investir em XFIX, tu vai ter KNR11, vai ser 3% dessa carteira. MOL 11 vai ser mais ou menos 0,9%, tá? É uma forma de investir sem precisar saber o que está fazendo, sem precisar saber como fazer análise fundamentalista, tá? Para investir diretamente, como eu estou falando aqui, precisa aprender justamente esses fundamentos aqui que eu estou estudando. Por isso que tem que fazer o quê? Caneta. Depois quem está assistindo aí, quem vê a live com caneta e com caderno, depois marca aí marca nos stories ali, mostra que leva a sério. Mostra aí, me marca lá. Caneta, papel e o que mais aprendeu, beleza? Depois bota na live ali embaixo quando sair também. Acho muito legal, às vezes as pessoas botam gostei de tal coisa. Então vai sair depois dessa live aqui no Instagram. Manda para aquele amigo que vocês acham que gostaria de ver esse assunto, gostaria de entender melhor esse tipo de investimento, tá? O que é bom tem que ser compartilhado. E aqui a gente compartilha informação pro investidor independente que aumenta a segurança, aumenta a rentabilidade, tá? Então depois comenta, compartilha e manda pro amigo, certo? Se alguém tiver alguma dúvida para mandar aí na finaleira da live, tá? Alguma dúvida que ficou, que queria ver, se eu puder ver aqui rapidinho eu vejo também. No mais, era isso. Tô nesse monólogo de 1 hora aí.
E obrigado para quem ficou botando o foguinho ali do lado, ali a live inteira. Esse foguinho aí, a live ficou pegando fogo o tempo inteiro, assim que é bom. Chegou uma pergunta aqui na caixinha. Pessoal que vai... Olha só o que botaram ali, ó. 1K em um FI para curto prazo, 12 a 24 meses. Qual você indicaria? Nenhum. Se tu tem um prazo curto para investimento, tu não vai investir em renda variável. Tu não tem que ter fome de dinheiro, ganância só vai te atrapalhar nesse caminho. Teu planejamento tem que ser de longo prazo, tem que ser estratégico e de longo prazo. Então, se tu tem um gasto para daqui 12 ou 24 meses, tu vai investir esse teu dinheiro ou em Tesouro Selic, para deixar rendendo o CDI lá, pode até botar na caixinha do Nubank lá, que o pessoal fala, né, para render 100 ou 105 ali do CDI, tá? Ou tu vai botar em um CDB, emprestar para um banco com o prazo caindo antes de quando tu vai precisar o dinheiro, né? Existem CDBs, o BTG faz muito isso, né? Cria vários vencimentos para CDBs. Então eles têm CDBs que vão vencer daqui a 6 meses, daqui a 12 meses, daqui a 18 meses, tá? O investimento para curto prazo tem que ser feito em renda fixa e não em renda variável. Para começar em fundos imobiliários, tem que estudar por aqui mesmo, tá? Estudar com alguém independente e que vai te ensinar análise fundamentalista, tá? Porque é com base na análise fundamentalista que tu vai ter segurança daquilo que tu tá fazendo, assim como comprar por bons FIIs. Tu vai saber através dos fundamentos se eles são bons ou ruins, e através dos fundamentos de preço tu vai saber se eles são baratos ou não são baratos para tu comprar, tá? E aí vocês fazem isso aqui mesmo, na live é quem é da pesada, porque não é só ficar vendo os tweets ali, né? Que é muito legal, aqui no Instagram também é legal para despertar o interesse, para compartilhar com aquele amigo, né? Para estimular ele a querer se aprofundar, mas aula mesmo é aqui. É live, é vídeo, é conhecimento profundo, que não dá para passar ali em uma paginazinha ali, beleza? E aqui eu compartilho, como vocês viram aí, eu mostro os relatórios, tudo que eu faço aqui é para ajudar vocês, certo? Galera, era isso. Depois marca na foto aí, comenta na live que vai ser compartilhado aqui que vocês gostaram e recomenda para um amigo, isso aqui, esse conteúdo aqui que foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? No mais era isso. Obrigado. Um abraço, até a próxima. Quinta-feira tem podcast Investidor Independente. Vai ser show de bola. Um investidor comum, que não trabalha no mercado, que não tem as certificações, que não é expert em finanças, não tem formação em finanças, que investe e sabe falar, né, tão bem quanto eu, né? Ele sabe o que está fazendo, ele fez o curso, sabe o que está fazendo, tá? E ele vai compartilhar com vocês na quinta-feira, às 20 horas, a jornada deles, dicas de educação financeira, mandamentos do investidor independente, tudo isso a gente preparou aí para começar esse podcast, justamente para difundir a educação financeira entre investidores comuns, para vocês dependerem menos dos bancos, menos das corretoras, e investirem com mais segurança, mais rentabilidade. Espero vocês lá. Harumi, moro no Japão. Tô indo pro Japão, hein? Tô indo pro Japão em agosto. Em agosto eu vou pro Japão realizar um sonho aí de conhecer o Japão. Quero só ver. Todo mundo, alguns amigos meus já foram, dizem que é uma loucura, gostaram muito. Tô indo pro Japão em agosto. Beleza, galera? Um abraço aí, boa noite pra vocês, até a próxima quinta-feira, espero ver vocês. Valeu, beijos e abraços.